Hello, everybody! Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei a hora que você vai assistir o nosso podcast. Começando aqui mais um podcast, Inconformados Pod. E hoje o tema do Inconformados Pod é... Bom, primeiro, para ser inconformado tem que ser fora da forma, né? Mas hoje o tema do nosso podcast é sobre o sobrenatural, sobre o profético, e eu sei que já chegou muitas perguntas aqui, mas hoje eu quero entrevistar uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa muito querida, me ajudou num momento de muita dificuldade, e Deus usou para falar comigo num determinado momento em que eu precisava ouvir a voz de Deus. Ele faz lives periodicamente, tem uma audiência altamente qualificada, na sua audiência às vezes passa de 1.000 pessoas assistindo. Ele é pastor, ele é teólogo, conferencista internacional, já rodou e roda o mundo inteiro, passando por países como Estados Unidos, Israel, Paraguai, Egito, Jordânia, Espanha e muitos outros mais. Se eu for falar aqui por onde ele já passou, nós vamos gastar todo o podcast aqui. Viajou já o Brasil inteiro. Ele também é escritor, eu tenho os seus livros, ele é capelão e também formado em administração de empresas. Está fazendo uma pós-graduação e nas redes sociais tem mais de 13.000 seguidores. Ele é pastor das Assembleias de Deus e o assunto é dons espirituais. Seja bem-vindo, pastor Robson Camisotti. Deus abençoe. Dá a mão para mim aqui, vai não. Aí, Deus pronto. Abençoe, seja bem-vindo. Pastor Robson, é uma grande alegria tê-lo aqui conosco. E a primeira pergunta clichê aqui, que a gente sempre faz. O que te deixa inconformado nesse mundo? Bom dia, pastor Reinaldo Gílio. Que a paz esteja contigo, com todos os nossos internautas que vão assistir este podcast. É uma honra poder estar aqui com o senhor hoje, né? Participando desse momento assim tão especial, principalmente para nós que nós não temos tempo, a vida é sempre corrida, e esse momento é um momento assim ímpar, é uma dádiva que Deus nos concede. Se eu fosse hoje, é tanta coisa que nós podemos falarmos sobre estarmos inconformados. O que mais hoje me incomoda, para falar a verdade, são as pessoas que não conseguem adorar a Deus pelo aquilo que Ele é, mas só pelo aquilo que Ele faz. É uma adoração estética só, de fora, de estética, só da parte visível. É uma adoração, como que eu posso explicar? Vocês me louvam com o lábio, mas não me louvam com o coração. Sim, a pessoa só o adora porque o Eterno fez alguma coisa por ela. E na realidade, quando nós estamos nesse patamar de adorar a Deus porque Ele me deu um copo com água, eu estou cometendo um grande erro. Porque se você me der um copo com água, eu devo olhar para você e dizer obrigado, gratidão. E eu troco essa gratidão por uma adoração. E se eu perder esse copo com água e não ter mais água, e eu não agradecer ou não louvar o nome dEle, então eu estou demonstrando para Ele que eu só o glorifico porque Ele fez alguma coisa por mim. E isso é um erro grave. Isso que me traz... Eu fico inconformado hoje de ver essa geração cristã que não consegue mais adorar a Deus pelo aquilo que Ele é. Servindo a Deus de aparência, né? Sim, Jó disse assim, tu me deu, tu tirou, mas o que eu tenho, eu continuo te reconhecendo. Bendito seja Deus. Que o Senhor é Deus. Então nós não dependemos dos fatores externos da sociedade, nem de bens materiais, para continuarmos adorando ao Senhor. Eu gosto de ouvir as orações quando as pessoas oram, né? E eu, toda vez que eu ouço alguém orando uma coisa, eu fico... O que é bom, eu copio, né? E eu vejo você orando a Deus e falando o eterno, o eterno. Quando foi que você começou, nas suas orações, reconhecer Deus como eterno e chamá-lo de eterno? Na realidade, muitas pessoas, não sei se você percebe, elas fazem uma oração no seu cotidiano, sempre na mesmice, sempre as mesmas palavras quando ela vai buscar, né? A pessoa fala, Senhor, meu Deus e meu Pai, e isso já há 50 anos você escuta a pessoa falando isso. Faz uns 5 anos para cá, o Senhor me deu um entendimento bíblico que a eternidade, ela existe, ela vai existir, não tem jeito. A eternidade, ela vai existir tanto para a vida eterna como aquele que vai, infelizmente, ser lançado para o inferno. Só que este eterno que o Senhor me ensinou é aquele Deus que Ele disse assim, antes que houvesse dia, eu sou. Uau. E antes que houvesse a existência
Eu sou. Uau. Então tudo na vida só existe porque alguém o criou. Essa mesa, ela existe porque alguém fez essa mesa. Algum marceneiro, algum carpinteiro, alguém produziu. Ele é eterno pro começo da humanidade e ele é eterno na linha do tempo, pro passado e Sim, pro futuro. Só que a linha do tempo nossa, ela começa tudo depois daquilo que foi criado. Ele diz que ele é antes da criação. Ele é antes de tudo. E é interessante que se ele é antes de tudo, se você parar para analisar, tudo na vida só existe porque alguém criou. Deus, biblicamente, ninguém criou ele. Aí você fala, então ele não existe? Não, ele é. Ele é. Você sabia que na Austrália tem um camarada, ele começou, camarada não, começou a aparecer a palavra eternity em vários lugares. Começou a aparecer pichações, a palavra eternity em vários lugares. E começou a ter eu não sei qual foi a cidade que isso aconteceu, começou a ter uma comoção nacional. Quem que estava fazendo aquilo? Porque aparecia a palavra eternity no muro, na parede, e aí foram descobrir que era uma pessoa que Deus tinha falado para ele colocar no coração do homem a eternidade, porque as pessoas estavam se preparando, se preocupando só com aquilo que é passageiro, mas estava esquecendo da eternidade, né? Então, nessa linha de pensamento, você acredita que o homem ele nasceu para ser eterno? Sim, na verdade há um propósito de Deus aqui na Terra, que nós sabemos, e esse propósito ele é passageiro, porque todos, né, vão descer um dia à sepultura, a não ser quando chegar o dia do arrebatamento, que aí seremos presenteados, premiados por Deus. E arrebatamento nós vamos falar em outro dia, hein, que eu já quero aqui deixar o convite para outro episódio. Eu li uma certa vez um livro, se não me falha a memória, eu não vou falar o nome, porque senão eu vou errar, mas que numa determinada comunidade rural, eles se reuniam na igreja, num celeiro. E uma pessoa disse assim, eu vou fazer uma oferta a Deus. E ela pegou um boi, ou uma vaca, eu não sei, né? E ela cortou a cabeça da vaca e enterrou a cabeça da vaca e entregou para a comunidade aquele presente a Deus para que todos pudessem, de uma certa forma, se alimentar. E Deus levantou um profeta. E esse profeta ele foi andando no meio da fazenda e ele começou a cavucar. E quando ele desenterrou a cabeça, aquela cabeça daquele animal era um animal cego. Ou seja, ele não poderia vender aquele animal, ter o seu lucro com aquele animal. E ele diz que ele deu a Deus e deu em amor para aquela comunidade. A grande verdade é que ele estava mentindo para com Deus. A sua oferta era... esse é o dom profético? Quando se traz o conhecimento de algo que ninguém sabe, na verdade, assim, o dom profético pode ser tanto de profecia como a palavra de conhecimento, que na Bíblia, na verdade, não vem a palavra revelação vem o Apocalipse, né? Que vem... Então não existe dom de revelação. Não, a palavra revelação não, mas existe a palavra do conhecimento, que é o dom de revelação, né? Que é um dom de profecia, mas de uma forma diferenciada, como que é. Geralmente o profeta, o dom de profecia, ele começa a falar em línguas, né? Ou, se for uma pessoa tradicional, ele levanta e diz, assim diz o Senhor para ti. E aí começa a entregar a mensagem do Eterno. O dom de revelação, você interpreta a visão. Você recebe a visão, Deus te dá o dom de interpretar, você interpreta a visão e você entrega diretamente para a pessoa. Você foca a pessoa, ou público, ou no particular. Depende, perdão, depende do ensejo, depende da revelação, se não vai expor a pessoa. Você chama, a pessoa entrega a revelação. Então, eu tenho uma visão de um avião e de uma bandeira. Como ocorreu um tempo atrás, que Deus me deu uma visão, eu vi uma aeronave lá na cidade de Sumaré, e eu vi uma aeronave escrito TAP. E eu olhei para esse pastor e falei, pastor, eu não sei qual é o que está no teu coração, mas eu vi o senhor dentro de uma aeronave escrito TAP, e o senhor ia e não voltava.
Mas não no sentido de não voltar porque o senhor ia perder a vida, mas porque eu vi o senhor criando raízes em algum país. Ele olhou e falou assim para mim: pastor, como é a primeira vez que o senhor está me vendo, o senhor nunca me viu, então eu vou comentar para o senhor em cima do altar. Eu e minha família, em dezembro, estamos indo para Portugal. E o nosso voo... É pela TAP. A princípio, o voo deles era pela Air France. E aí ele falou assim, só se Deus vai criar alguma situação, nós não sabemos. Eu falei, passou. O que aconteceu? Veio a pandemia. Com a pandemia, foi cancelado o voo. Uau. Nisso foi cancelado, teve que esperar todo o período. Quando foi no outro ano, dezembro do outro ano, a Air France devolveu o dinheiro para ele e ele fez uma outra compra. A esposa achou uma promoção pela TAP, com a família toda, e conseguiu comprar as passagens. Hoje eles dirigem uma igreja lusitana, uma Assembleia de Deus lusitana, ali, acho que é em Viseu, em Portugal. Lusitana é Portugal, Brasil? Ou só português? Não, só português. É uma igreja, porque a igreja brasileira ela precisa estar devidamente registrada lá, porque lá tem essa perseguição. Então, olha só então aqui, então vamos lá. Essa live, esse podcast aqui, ele é totalmente instrutivo, educacional e é pentecostal aqui, porque o pastor Robson, ele é pentecostal das Assembleias de Deus e eu sou pentecostal da Quadrangular Família Global, né? Fui quadrangular 44 anos e hoje sou quadrangular Família Global, e a minha origem é o movimento pentecostal, né? Que começou ali com o William Seymour, que era um negro na Rua Azusa. Ele tinha tanta sede de Deus que ele entrou no colégio bíblico, teológico, só que ele não podia entrar e sentar dentro das salas juntamente com os demais alunos, porque ele era negro. Então, ele pediu, pelo amor de Deus, deixar ele ficar na janela. Então, ele ficava no corredor, na janela, ouvindo as aulas, e nem no momento de oração ele podia estar. Então, olha o que Deus faz, né? Deus fez um movimento pentecostal hoje, que hoje no mundo existem mais de 800 milhões de pentecostais. Vamos somar junto aí também com os neopentecostais, justamente por um homem negro, o William Seymour, e ele começou lá na Rua Azusa, e ele começou a pregar, e a glória de Deus era tão grande que tinha pessoas que passavam na rua e caíam, né? Tinham pessoas que iam lá, chineses, e entendiam ele pregando na língua deles. Então, eram várias línguas diferentes, várias nacionalidades diferentes, e haviam sinais e maravilhas naquele lugar. Braços cresceram, né, pernas cresciam, paralíticos andavam. Foi um grande mover de Deus. Então, nossa live hoje aqui, nosso podcast aqui, está sendo bem fora da forma, bem instrutivo. Pastor Robson, então você falou do dom de palavra de conhecimento, ou palavra de ciência, que é o mesmo. Deus faz saber algo que não existe. Passado, presente ou futuro? Sim, os três. Os três. Aí tem o dom de interpretação. A interpretação é de visão ou é interpretação de línguas estranhas? Então, biblicamente o dom é a interpretação de línguas. Porém, quando você tem a visão, porque assim, o dom de profecia, ele trabalha de várias formas. Assim como Deus trabalha na sua multiforma, o dom de profecia é a mesma coisa. Você pode profetizar, como eu disse, assim te diz o Senhor, né? Diretamente quando Deus toma a sua boca. Isso ocorria muito antigamente nas Assembleias de Deus. Você pode interpretar a visão que Deus te deu e você entregá-la diretamente à pessoa, ao destinatário, que você vai entregar a mensagem. E você que interpreta. Biblicamente não tem a palavra interpretação do dom de revelação, mas você interpreta. Porque se você parar para analisar hoje, biblicamente também não tem grupo de louvor, mas nas igrejas existem. Então o próprio Deus ele pode renovar. Então ele te dá o dom, ele te deu uma visão, você tem uma visão profética em sonho e você interpretará também o sonho. Você vai interpretar o sonho e vai passar para a pessoa. Quando você não tiver essa interpretação do sonho, você precisa pedir a Deus: Senhor, me dá entendimento para que eu não entregue de forma errada. Porque se entregar de forma errada, você está cometendo uma falha grave contra o Senhor e vai entristecer as pessoas porque não vai cumprir. Então, a profecia, ela trabalha com o dom de, no caso, a visão, ou em sonho, ou a revelação que ela vem, ela pode ser 90%. Vou falar de mim agora, não vou falar dos outros porque cada profeta tem a sua intimidade. 90% ela vem dentro de você. Ela fala, o Eterno fala com você dentro do seu subconsciente. Por qual motivo? Aonde que o diabo perturba as pessoas? Na cabeça. Aonde que gera depressão? Na
A cabeça. Não é o coração, não é o músculo, não é o bíceps, não é o tríceps que sente depressão, mas é a cabeça. Aonde que mexe? A alma. Então, no mesmo Que a alma é a mente, como o Paulo intelecto, fala é o em psique, Romanos 12. Sim. Então, se o diabo mexe ali e perturba a cabeça do ser humano, levando a pessoa a se tornar deprimida, aonde Que é os dardos inflamados, né? Sim, aonde que o próprio Deus fala também? Na cabeça. Então, por que o inimigo atinge a cabeça? Porque ele sabe que ali o Eterno fala com ele. Como que nós sabemos que Deus... Mas por que alguns têm visão? Aliás, eu quero perguntar, tem gente que tem visão com os olhos abertos, tem gente que tem visão com os olhos fechados. Se for levar essa visão para o lado do espiritismo, eles vão chamar de mediunidade. Ah, você precisa desenvolver a mediunidade. Em parte, eles não estão errados, porque o diabo também mostra. O inimigo tem o poder também de mostrar o passado e o presente, não o futuro. Porque o futuro, a Bíblia diz que pertence a Deus. Então, o passado, o inimigo não é bobo, ele sabe o que você viveu. Ele sabe. O presente também. Existem os adivinhadores. Biblicamente, você sabe muito bem. Paulo, né? Paulo foi lá e expulsou o demônio daquela menina que tinha um espírito de adivinhação. E eles ganhavam dinheiro com isso. E que gerava lucro. Né? E que gerava lucro. Então, o que ocorre? O futuro só pertence, só cabe ao Senhor. Só o Senhor Deus sabe o futuro. O inimigo não conhece o teu futuro. Ele não tem esse poder para conhecer o seu futuro. Somente o próprio Deus. Então, o dom de visão, você pode ver com os olhos abertos, Deus pode te mostrar com os olhos abertos, ou com os olhos fechados. Você já teve visões, como que você tem visões de olhos abertos ou olhos fechados? Os dois, da mesma forma. Como eu te disse, 90% das revelações, ela vem dentro de mim. Ela é uma voz do próprio Deus que fala com você interno, dentro do seu subconsciente. Aí você pode me perguntar, mas como você vai saber que é de Deus? Como que não é uma coisa da sua própria cabeça? Porque na realidade ela se cumpre. Então, um exemplo, eu estou aqui, Deus fala algo comigo dentro de mim, um exemplo que vai te dar um carro X. E eu não te entreguei, fiquei com aquilo me inculcando na minha cabeça e guardei dentro de mim. Passou alguns dias, alguém comenta comigo, você viu o pastor Reinaldo, comprou um carro tal. Eu falo, meu Deus, era aquilo que veio no meu coração. E com isso eu fui percebendo que eu estava com um dom. E o dom estava dentro de mim. 10% do dom, isso, ou pastor Robson, não estou falando dos outros profetas. 10% do dom, ele é audível. Eu escuto a voz. Ah, mas como que é? Então é aí que eu quero... Então, como que Deus fala? Deus pode te mostrar pelos seus olhos, Deus pode te mostrar pelos seus ouvidos, Deus pode falar na sua mente, sonho. Em sonho, e também Deus pode usar o teu olfato ou paladar. E aqui eu vi uma certa vez, ele estava pregando numa igreja, e ele virou para uma pessoa e falou, Deus está me mostrando um negócio que você faz, eu estou sentindo um cheiro de doce muito gostoso. Sim. E a pessoa, ela falou assim, eu acho que ela, não sei se ela vendia churros, né? Então, o Espírito de Deus te fez você sentir algo que tinha a ver com o trabalho dela, é isso? Sim. Uma outra oportunidade, eu lembro que um rapaz tinha um sobrenome, eu não sabia, o sobrenome dele era Leite. Deus tinha me dado uma visão aberta, eu vi um papel e olhei para ele e falei, moço, eu vejo um papel, está na tua mão, está assinado. Eu só não estou entendendo o porquê, você vai me ajudar a interpretar. Eu vi um copo de leite em cima do documento e ele estava registrado. Ele falou, Leite é meu sobrenome. Uau! Entende? Naquele momento, Deus não me deu a interpretação que era o sobrenome dele. E eu falei, então você me auxilia. Aí eu entreguei para ele. Ele falou assim, é meu sobrenome. E passou-se um tempo, se cumpriu. Você falou aqui agora há pouco que antigamente os profetas falavam assim diz o Senhor. Eu vejo que você não fala assim diz o Senhor. E eu também acho que foi até um aprendizado antigo, de uma geração mais antiga. Mas quando Deus fala, ninguém precisa falar no nome dele, né? Porque quando você fala... Olha, o Senhor está me mostrando, eu tenho sentido isso, eu tenho visto isso, faz sentido para você. Eu acho que toca mais o coração de uma pessoa e exalta mais a fala do Espírito de Deus e da presença de Deus. E quando você fala assim, diz o Senhor, parece que você traz para você aquela importância de eu ser o porta-voz de Deus. E, na verdade, nós aprendemos, inclusive, essa semana o Lula falou, eu não preciso nem de pastor e nem de padre para mim falar com Deus. E eu gravei um vídeo, eu falei, lógico que você não precisa, porque está na Bíblia que não existe mais mediador entre Deus e os homens. E o mediador entre Deus e os homens
é Jesus Cristo. Sim. Então, quando a pessoa ela quer mediar isso daí, e eu vejo assim, por que tem gente que ainda fala assim, diz o Senhor, você já ouviu falar, você já viu? Ou as pessoas também estão mudando e estão entregando as palavras de uma forma branda e... Na realidade, é assim, a ordem dos fatores não altera o produto, né? É que na antiga aliança, o Espírito de Deus não manifestava em todas as pessoas. Na escola eu aprendi, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Então, o que ocorre? Na antiga aliança, o Espírito de Deus ele não manifestava em todas as pessoas ao mesmo tempo. Se você parar para pensar, na época da profética de Elias, Eliseu não falava, Eliseu se calava. Enquanto Elias existia, só Elias era o profeta. Então, o Senhor usava os profetas exclusivos. Se você parar para analisar, quando o próprio Daniel foi para a Babilônia, ele era um profeta, mas quem que abria a boca lá? Era Ezequiel, que ficava junto ao rio Quebar. Por quê? Porque o propósito de Deus com o Daniel era levá-lo para o palácio, era colocá-lo em um cargo mais importante. Ele foi, acho que é primeiro-ministro, né? Sim, foi primeiro-ministro, e depois foi se tornando grande lá. Não, dos 3 impérios, Daniel, ele teve no governo dos 3 impérios que passaram. Sim, até, historicamente dizendo, até os 80 anos de idade, Deus agraciou ele. Em todos, ele passou e conseguiu ser lembrado. E você sabe que eu gosto, só não cortando teu raciocínio, quando ele vê que se cumpre os 70 anos de exílio, ele vai buscar Deus, ele vai falar, Senhor, tá aqui, o Senhor falou que nós ia ficar 70 anos, e ele faz os 21 dias de jejum de Daniel lá, e quando ele volta, e quando o anjo chega, fala, eu vim por causa das suas orações, né? Homem muito amado, né? Sim. Então, a oração de Daniel era a via que os anjos trafegavam, subiam e desciam. Sim. E ele falou, tá tendo maior... Você vê a cabeça de Daniel. Daniel devia estar inconformado por Deus não falar com ele, mas estava tendo maior quebra-pau no céu. O príncipe da Pérsia, o príncipe Sim. da guerra, Miguel, os anjos de Deus, porque estava no momento de mudança de império mundial. Né? Eu já quebrei tua fala, me perdoa. Não, tá certo. Não, mas é interessante também isso aí, porque quando Daniel aplicou o coração dele em buscar o Senhor, a Bíblia diz que ele já ouviu. O próprio Deus já ouviu e já colocou no coração em responder. É que, na realidade, as pessoas acham que, por causa do poder de Deus, que ele é sobrenatural, ele simplesmente é o eterno, é o poderoso, é o grande El Shaddai, que ele tem que responder para ontem, e não é assim. O mundo tem tribulações, o mundo tem lutas, o mundo tem dificuldades, tem barreiras, e essas barreiras surgem. Porém, nós temos que entender uma coisa, Daniel não foi derrotado. Mesmo passando esse período de 21 dias... Deixa eu só arrumar mais um pouquinho o microfone. Mesmo passando esse período, Daniel não foi derrotado. Deus não é obrigado a responder no mesmo dia que eu clamo, mas ele escuta no mesmo dia que eu clamo. Pelo contrário, a Bíblia deixa bem claro que aquilo que vai se tornar pensamento, ele já sabe, porque ele é antes da existência. Mas ele não necessariamente ele não tem obrigação de responder o que eu peço agora. Senhor, já me responde, é uma massa de pastel que você jogou no óleo quente e está pronto. Não é. A luta, ela surge. Pode perceber, uma pessoa que é cancerosa, já houve casos de pessoa ser curada instantaneamente, que Deus tomou os seus vasos e curou a pessoa instantaneamente. Houve casos que o Senhor fez a cura gradativa. Com o passar do tempo, foi passando, foi curando devagarzinho, e outros ele não curou. Ele curou a alma e recolheu. Porque ele tem uma forma de trabalhar que não é a nossa. O problema é o homem querer tentar entender Deus. E ele não vai entender, nunca. Eu estive lá na Bethel Church, que é uma igreja que ele se move muito nos 5 ministérios e se move muito no sobrenatural. E o Bill Johnson, ele foi um ativador muito grande, e ele conta nos livros que ele já orou por pessoas e a perna cresceu, a perna voltou, cresceu mais do que deu um desespero nele, que ele estava e a perna cresceu muito mais do que o tamanho da outra, depois a perna voltou. E ele conta muito, tem muitos livros do Bill Johnson, por exemplo, A Presença, que é um livro que marcou a minha vida, e outros livros mais, mas a querida esposa dele, a Benny Johnson, ela partiu para o Senhor, ela teve uma luta contra o câncer. Então, o que você fala para aqueles irmãos que sempre creram na promessa, viram os milagres, mas veem alguma coisa que o céu não está determinando o milagre ou a restauração? Primeiro assim, a árvore que dá fruto não se alimenta do seu próprio fruto. Você nunca vai ver um pé de macieira comendo sua própria maçã. O próprio profeta, ele nunca se alimenta do seu dom.
Ele não consegue. O dom não funciona para ele. Senão eu olhava no espelho, entregava uma profecia para mim mesmo e falava, meu servo, é isso que vai nascer cabelo e o seu bulbo capilar não cairá. Entendeu? Isso não se cumpre, não tem como. Porque eu não posso me alimentar do próprio fruto que eu gero. Agora, o que ocorre? O nosso Deus, ele nem sempre trabalha conforme nós queremos. Existem 2 tempos, que nós sabemos que é o tempo humano e o tempo de Deus. O Cronos e o Kairos, que são as 2 palavras gregas. E o tempo perfeito de Deus é diferente do nosso tempo. Existem pessoas que Deus acha graça em querer curá-la fisicamente e mantê-la ainda aqui em vida. Deus foi lá e acrescentou 15 anos de vida para o rei Ezequias. Que foi uma tragédia depois, Sim, né? depois ele acabou cometendo uma falha gravíssima. O que ocorre? Só explicando, a tragédia foi o filho dele que foi o pior rei de Israel. Ele tocou o coração de Deus, Deus mudou a vida dele, mas o filho dele não soube de ser um bom pai. Então, assim, existem situações que ele pode curar, porque ele decidiu curar, e existem situações que ele não quis curar. Por quê? Porque a vontade perfeita de Deus foi prevalecida. Houve um caso agora que eu recebi uma mensagem de uma senhora, da filha, né, que perdeu a mãe, que acabou de falecer de câncer agora no Mário Covas, lá no hospital. O Senhor não quis. Ele preferiu curar a alma dela, levá-la para si. Cabe a ele julgar se está salvo ou não, que aí não cabe a nós. Nós usamos a fé, mas não podemos determinar, acreditar. O meu pai há 3 anos faleceu, aceitou Jesus no último instante da vida dele. A minha fé acredita que ele foi salvo, mas aí não cabe eu bater e determinar dizendo, está salvo. Aí só cabe a Deus, porque só Deus conhece, né, as intenções do coração humano. Agora, aquela pessoa que ele não cura, que ele tive um pastor, o pai do cantor Eduardo Souza, o Ditinho, ele teve a vida toda diabetes. E ele falava para a igreja, não ficam chateados com Deus, porque o Senhor nunca me fez a promessa que me curaria. Ele nunca disse que ia me curar. Ele falou que me daria graça em todo esse tempo. Ele não poderia fazer uma redução do estômago para curar diabetes? Porque sim, também... mas isso foi muitos anos atrás, acho que ainda não tinha, né? Não estava ainda em evidência esse tipo de cirurgia. Hoje é muito mais fácil, eu percebo que as pessoas passam por essa cirurgia e muitas doenças são curadas, né? Mas naquela época não estava em evidência. Ele perdeu a perna, acabou perdendo a visão, atrapalhou a visão dele. E o cara era um homem de Deus. Um grande homem de Deus. Foi o melhor pastor que eu tive até hoje. E o filho dele leva o legado, né? Que é o pastor Eduardo Souza, leva o legado do pai, que é um grande homem de Deus. E ele nunca blasfemou contra Deus? Nada. No período que eu fui pastoreado por ele não viu o pastor em nenhum momento blasfemar. E ele ainda incentivava a igreja a não ficar reclamando, porque ele não tinha uma promessa de cura. Você falou aqui que quando um profeta falava, o outro não falava. Você não acha que Deus levanta profetas, um exemplo, para falar com autoridades específicas, como por exemplo Elias? Ele falava com Acabe, ele brigou com Jezabel, ele falava com os outros reis, e tem profetas que andam em outra dimensão para tratar com outro tipo de esfera, não a esfera de governo, mas na esfera jurídica, ou na esfera comercial, ou na esfera do cidadão comum, o homem do campo. Você não acha que são esferas diferentes que Deus levanta? Porque eu já presenciei, por exemplo, de caminhar com pessoas que, quando ela estava comigo, Deus usava de uma forma, pela posição que eu estava ocupando. Sim. E quando ela não estava comigo, ela não usava, Deus não usava em outra esfera. Não tem a ver com chamado ou propósito isso? Sim, sim. O profeta Elias, o Senhor usou muito ele, pode saber que ele foi chamado até como o perturbador de Israel, porque ele confrontava, né? Ele não era um profeta para entregar chave de casa, de carro, nada disso. Ele dificilmente entregava alguma vitória para alguém. Ele vinha para confrontar, né? Já o profeta Eliseu foi um pouco diferenciado. João Batista também, né? João Batista já teve um ministério também diferenciado, né? Que foi mais o ministério da correção, do conserto, de ensinar o arrependimento e santificação, que na verdade são os dois tópicos do evangelho realmente da graça, que é o arrependimento e santidade. Porque se você parar para analisar, a Bíblia fala que sem fé ninguém verá a Deus, sem fé ninguém agradará a Deus. A Bíblia diz que sem santidade ninguém enxergará a Deus, ninguém encontrará com o Senhor. Então, esses dois pilares que hoje, na graça, nós vivemos, se eu tiver fé, eu agrado a Deus. Se eu tiver santidade, eu vou encontrar com Ele, eu viverei com Ele. Agora, já o profeta Eliseu,
Deus já usou ele para operar alguns sinais diferenciados. Um exemplo, quando aquele machado cai dentro do Rio Jordão. Mas por que tem que usar um profeta para fazer o machado voltar? Não poderia comprar um outro machado e devolver para o homem que emprestou? Era uma coisa tão simples. Mas sabe qual é o problema? Aquele menino ali, quando ele gritou, ai meu Senhor, que no caso era o Senhor o profeta, ele ficou preocupado porque o machado era emprestado. Aquele ali chama caráter. Ele queria devolver o que ele pegou emprestado. Às vezes o valor, pastor, não está no monetário do material e do objeto, mas está no valor sentimental. Tem pessoas que têm um pequeno anel há 70 anos que vem de família e não vale R$10, mas o valor sentimental. O valor sentimental daquele anel vale muito. Que é bíblico a questão da herança, né? Sim. Onde a Bíblia fala, não abra mão da herança do seu pai, né? Então o profeta Eliseu, naquele momento, ele foi usado fora do contexto dos reis. Não tinha nada a ver, fora do contexto dos reis. Foi uma necessidade que aconteceu, ele corta um pedaço de uma madeira e ali o Senhor trabalha com a lei da gravidade. Por quê? Porque tudo que é pesado fica no fundo do mar. Eu vou fazer uma pergunta, se você puder me responder de forma curta, porque eu tenho uma outra engatilhada. Você é dispensacionalista? Olha, É duro responder rápido sim. isso. Por um período de tempo eu até acreditei nas dispensações. Hoje o pessoal acredita que é a dispensação da graça, né? Eu até acreditei por um período de tempo nisto. Mas eu comecei a mudar um pouco, eu comecei a focar mais biblicamente o que a palavra nos ensina. Eu deixei algumas coisas, por um período eu acreditava que a igreja seria arrebatada na metade do tempo, dos 3 anos e meio, depois eu comecei a entender que alguns fatos, ou melhor dizendo, alguns preceitos ali não vai me agregar e não vai também retirar de mim a minha fé e nem o plano da salvação. Então, tem pessoas que é milenista, outra acredita na dispensação, outra é pré, outra é meso, outra é pós. Cada um Vamos deixar para os tradicional brigar sobre isso daí, porque eu fujo desse tipo de discussão. O importante é o que eu falo para as pessoas, é acreditar o que está escrito. Mas por que eu perguntei se você é dispensacionalista? Porque é assim, ó, Deus tirou o povo do Egito. Sim. Quando Deus tirou o povo do Egito, levou o povo para onde? Para o deserto. E lá tinha o sobrenatural todo dia. Tinha uma nuvem que evitava com que eles fossem torrados pelo sol, que cobria eles. À noite é muito frio o deserto, tinha uma coluna de fogo. Eles queriam comer, tinha um maná, o pão vivo caiu do céu. Ou seja, Deus estava com eles todo momento. A partir do momento que eles saíram do deserto, e eles entraram na terra prometida, assim, a partir do momento que Josué comeu o fruto da terra, o maná acabou. E aí Deus falou, você vai ter que plantar, você vai ter que guerrear, você vai ter que dar... Quer dizer, aquele sobrenatural da comida vindo de graça, não cai dinheiro no céu, não, cai comida do céu, né? Agora, o homem que ia ter que fazer com o esforço da mão dele. Quantas vezes você já ouviu na sua igreja o pastor falando, ou alguém falando, olha, que não seja no seu braço, mas seja no braço de Deus, né? Mas agora Deus está mandando na terra da promessa eles plantarem. E na terra da promessa eles tinham que plantar 6 anos e o 7º ano descansar. Só que Israel não parou 1 ano de descansar. Eles plantaram todos os anos, até que depois de 490 anos, Deus levou Judá por 70 anos ficar na terra da Babilônia, ou seja, para pagar 1 ano de cada 7 que não foi cumprido. Eles ficaram justamente 70 anos. A pergunta que eu estou falando, que eu quero fazer aqui para ti, é que tem hora que é o sobrenatural, mas tem hora que você tem que arregaçar as mangas, não tem? Não foi o que Deus falou para Moisés em cima do monte? Ô Moisés, está gostoso aqui, tá um papo bom aqui, nós já estamos há algum tempo, acho que já passou 1 mês aqui, 2 meses, chegando 2 meses aqui, mas é melhor você descer lá para resolver, porque só ficar no sobrenatural aqui, você precisa ir lá, arregaçar as mangas e pôr ordem no povo. Ele chegou lá, estava prostituição, idolatria. Ele passou uma risca no meio e falou, quem é do Senhor vem para cá, quem não é vem para lá, não é? Então, aí vem a minha pergunta, o sobrenatural é para todo dia, ou hoje eu posso esperar um milagre cada dia,
Ou tem dia que Deus faz e tem dia que Deus não faz? Na realidade, Deus nunca... nós precisamos entender que Deus fez o ser humano carne. E o ser humano depende das coisas dessa terra. A providência de Deus, que é da glória dele, de Jeová Jiré, o Senhor provedor, é quando algo se torna necessário para nós. É quando nós não temos recursos naquele dia para conquistarmos, então vem uma providência. Acontece um milagre. Quando cabe a você correr atrás dessa bênção, ele te dará força, ele vai abençoar. Para analisar lá em Salmo 33. Ele falou que algumas coisas ele criou pela boca dele, pela sua palavra. Ele disse, haja luz e houve luz. Algumas coisas ele criou pelo sopro da sua boca. O exército celestial ele criou pelo sopro da sua boca, inclusive eu e você. Porque ele criou um boneco de barro e ele simplesmente deu um sopro. E assoprou a humanidade dentro. E veio a humanidade, que vem a palavra Adão, que significa humanidade ou homem. Aí o que acontece? Outras coisas aconteceu diferente. Ele olhou para o mar, que ele criou o mar, mas ele disse para o mar o quê? Produza peixes. Ele pediu para o mar produzir peixes. E se não sei se você sabe, o mar, por algum período de tempo, ele fica reproduzindo. E aí o governo federal, ele vai lá e paga esses pescadores profissionais, porque eles não podem pescar. Eles não podem jogar sua rede, sua tarrafa em alto mar, porque não tem peixe. Eles vão produzir. Senão vai extinguir tudo. Vai produzir. Então, o que acontece? Deus poderia fazer todos esses 3 meses do sobrenatural? Surgir peixe para os pescadores continuar trabalhando? Não. Se o natural já vem uma lei que o governo banca e paga o salário dessas pessoas, até que o mar venha reproduzir novamente para que eles voltem a pescar, então se eu viver todos os dias do sobrenatural, todos os dias, eu deixaria de ser um homem natural. E aí esse não é o meu papel aqui na Terra, porque a eternidade não chegou aqui, a eternidade é lá, é na Nova Jerusalém. Aqui nós somos terreno, aqui temos dor. Você poderá viver uma vida, talvez, com uma enfermidade a vida inteira e Deus não vai te curar. Isso não demonstra que Deus é fraco, isso não demonstra que Deus não pode, isso não demonstra que Deus não tem poder. Pelo contrário, não há propósito dele em curá-lo. E não significa que você não tem fé. Certa vez numa cidade, estava tendo uma grande crise sem chuva nenhuma e a lavoura ia se perder e eles foram para a igreja orar e marcaram uma concentração de oração, né? O círculo de oração das irmãs, dos irmãos, da igreja toda. E aí passou uma menina com guarda-chuva na mão. E aí perguntaram para ela, por que você está levando guarda-chuva se não está chovendo? E ela disse assim, nós não vamos orar para o Senhor manifestar a sua glória, fazer chover? Então, ou seja, de todo mundo, a única que estava ali realmente com a sua fé em ação era aquela criança, porque a fé não faz as coisas mais fáceis, a fé faz as coisas possíveis. Então essa menina levou o guarda-chuva crendo na vitória. Pastor Robson, vou apresentar aqui para vocês nosso querido Luan, jornalista Luan, o nosso mega hiper blaster, editor, diretor do nosso podcast. Faz a pergunta, Luan. Boa tarde para você, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está assistindo. Ou bom dia, né? Ou bom dia também, e queria cumprimentar também o pastor, e vou ler aqui umas perguntas que as pessoas mandaram lá na rede social do Rinaldi. Perfeito. Eu vou começar com uma mais aberta, porque tem algumas perguntas muito específicas de pessoas perguntando sobre a vida delas. Faz só a pergunta, porque eu também tô cheio de perguntas aqui. Hoje eu tô com a munição tá cheia aqui. Eu vou perguntar então uma sobre o próprio pastor, que qual foi a sua maior experiência com o dom de profecia? É difícil você só colocar uma experiência e achar que ela foi a mais importante. Né? Conta algumas então, porque eu sei que você... Porque todas têm o seu grau de importância. Todas têm o seu grau de importância, né? Mas teve uma que me chamou muita atenção, que foi de uma moça em Jacareí. Eu não vou citar o nome dela, até porque ela na época pediu, até para não ser citado em testemunhos, né? Só falasse assim por cima. Essa mulher não podia ser mãe. Ela não podia ser mãe. E foi comprovado cientificamente que ela não podia ser mãe. Infelizmente, naquela época, ela já tinha 36 anos. E apesar dela ser jovem, mas já sabemos que já é uma idade para uma gravidez de risco, caso engravidasse. Eu estava num culto na Igreja Brasil para Cristo e Deus, na cidade de Jacareí, me deu uma visão. Eu olhei para ela e vi
ela gritando, dizendo assim, para Rebeca, como se estivesse repreendendo uma criança, que a criança estava arteira. E aí eu chamei e falei assim, ô irmã, você tem uma criança chamada Rebeca? Ela falou, não, pastor, eu não posso ser mãe. Eu falei, você não pode ser mãe, por quê? Aí ela explicou o motivo, né? E eu peguei e falei, mas Deus me deu uma visão e eu vi você gritando, Rebeca, para Rebeca. E ela começou a chorar. Ela falou, olha, pastor, na verdade o meu sonho é ter uma criança chamada Rebeca. E passou-se um tempo. Deu uns 3 anos. Eu voltei ao Brasil para Cristo para pregar, na festa da igreja, de 50 e poucos anos. Estava lá a Rebequinha. Essa mulher não é do Brasil para Cristo, ela é de outro ministério. E ela chegou no final do culto, a pastora me apresentou, falou assim, você vai ter uma surpresa. Cheguei lá, a mulher me apresentou a criança. Deus fez um milagre, cumpriu a profecia. Inclusive, essa mulher me abençoou com uma parte do meu primeiro carro, que eu não tinha. Eu tive meu primeiro carro, que foi em 2013, e ela me deu uma parte do valor para eu comprar o meu primeiro carro, na época era um Honda Fit. E ali eu comecei foi uma experiência, por quê? Porque para a medicina ela tem até hoje os documentos que ela não podia ser mãe. Ela não podia. E aconteceu um milagre. Como hoje está acontecendo um outro milagre agora, nesse exato momento, existe um homem, amigo meu, que ele mora na cidade de Vargem Grande Paulista, ele é diretor de um banco, aqui na Avenida Paulista, e ele é cristão. O pai e a mãe são da Deus e Amor e eles são de uma comunidade de Biúna, ali da cidade de Biúna. A esposa dele é uma biomédica. Ela não tem útero, ela não tem ovário, não tem trompas. E o Senhor falou com ela que ela ia gerar uma criança. Claro que todo mundo vai falar que é falso profeta, que é mentira, que é loucura, que é coisa da cabeça dela. Agora, se eu fosse me preocupar com tudo isso que as pessoas falam, eu jamais seria hoje mensageiro do reino. Porque se você focar o que as pessoas falam de você, você nunca vai viver. Você tem que se fechar dentro de um quarto, trancar, se blindar e você não vai viver. Então não tem como. Até porque o maior criticado de toda a história foi Jesus Cristo. Nunca pecou e condenaram ele dizendo que ele teve até casar com Maria Madalena, né? E aí, hoje essa mulher já está indo para o 6º mês da gravidez. E se as pessoas quiserem prova... Está sendo gerada onde? É isso que os médicos... o médico que está cuidando dela, está guardando em segredo para não expor isso. Até por causa que eu acredito que ele quer, né, cuidar do caso. Mas tem os documentos. Não dá para acreditar, é uma coisa assustadora. Está indo para o 6º mês já, a mulher. Tem as fotos dela, ela mostra, ela mostra os exames, ela mostra a gravidez, ela mostra o ultrassom, né? Ela é uma biomédica e você vê que não são pessoas leigas assim no assunto, são pessoas entendidas. O diretor do banco, ele é um contador, ele é um biomédico, é um grande executivo, ela é uma biomédica, são pessoas instruídas, não são pessoas leigas assim que, tô acreditando numa coisa, não, tá ali. A maioria dos médicos que eles passaram acharam que eles estavam com um problema mental. Não queriam pegar os casos. Até que um acreditou e pegou o caso. Então, eles não querem expor isso muito. Mas, assim, quando querem provar para alguma pessoa, eles mostram, né? Eu posso passar, que nem eu falei, seu telefone, você diga, conversa, eles mostram os vídeos, mostram tudo. É inacreditável. A nossa live aqui, ela é para quem é carnal, ela pode ser uma live, um podcast sinistro, né? Porque eu já vi, tem um vídeo na internet, o nome do perfil é Peter Cabreira Júnior, ele não é brasileiro, e ele pega um camarada, tinha um problema a perna mais curta que a outra, ele começa a orar e a perna faz assim, ó, ela cresce. E aí ele começa a ordenar outra perna, a perna cresce, ela faz assim, uns 11 minutos de vídeo, é um negócio inacreditável. E o camarada tava com uma meia, acho que ele não tomava banho uma semana, uma meia preta, suja, né? E eu acho legal isso, porque isso mostra até a veracidade, sim. Porque você não consegue fazer, e tudo é autoridade. E ele falava assim, perna direita, aumente, cresça. É um negócio inacreditável. Também vi um outro vídeo no YouTube, tem muito vídeo fantasioso aí, mas eu vi um vídeo também que a pessoa ela repreende o vento e o lago ele para de se mexer, né? O lago ele estava se mexendo, ele estava água para cá, água para lá, e ele faz uma oração. E aí se fala, mas onde está escrito isso na Bíblia? Romanos, né? Diz que a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus, né? Sim. Quais são os dons que você tem, pastor?
que você identifica, não ministeriais, eu estou dizendo os dons pessoais. Sim. Então, o dom de profecia foi o primeiro que ele veio, né? O dom de profecia. Quantos anos você tinha? Entre 16 e 17 anos. Ele veio, o primeiro dom foi o de profecia. Depois, eu falo que é como se fosse uma tecnologia. É igual o tradicional, né, o pentecostal e o pentecostal. Eu vou falar que é um upgrade. Os três estão corretos. Os três estão corretos, porque na verdade a palavra é o que sustenta. Mas se você tem um pouquinho mais de fé e busca um pouco mais de atualização, você vai para o neopentecostal. Se você buscar um pouquinho mais o avivamento, você vai para o pentecostal. Os três estão corretos. O problema é quando começam a discutir. Não creio nisso, não acredito naquilo. Aí já gera um problema que a gente pode até cometer um grave pecado contra o próprio Deus. Então, o profecia foi o primeiro. Foi o primeiro dom. Depois eu falo que ele atualizou. Na realidade, o Senhor começou a me dar as visões, e essas visões começaram a vir em forma de interpretação e revelação. Então isso é palavra de conhecimento. Sim, palavra de conhecimento. Veio a revelação. O dom da palavra, porque a gente é pregador do evangelho há muitos anos, né? Mas tem um outro dom que eu também vi, interpretação de línguas. O Senhor me usa em alguns períodos escassos, não é constante, são períodos sazonais. Esse é o dom menos usado, que é o de interpretar línguas estranhas. Como que funciona? Eu estou orando aqui com você, aí eu falo uma palavra em línguas estranhas e você entende em português? O Eterno começa a te usar em línguas estranhas, né? Ou seja, em idioma, dialeto, ou seja, línguas realmente estranhas que nós não sabemos interpretar sem a ajuda do Espírito Santo. E o jovem, o Luan, começa a falar em línguas também. Nessa junção dos dois falando em línguas, se não tiver uma interpretação, não tem edificação. A sociedade que está ali dentro da igreja ou qualquer outro local não vai entender, vai ficar bobo. Aí onde Paulo fala, né, que fica chato, porque o ímpio que está ali, que ele não está, o ímpio que está ali assistindo não está entendendo nada, está ficando uma coisa assim porque não tem interpretação. Quando passa a ter interpretação, tem a profecia, edifica todo o corpo de Cristo, todo o corpo, inclusive o ímpio e o incrédulo. Quando eu digo ímpio, eu não estou falando pessoas de outra fé, eu estou dizendo daquele que produz impiedade. Que está em pecado. Que produz impiedade, que não é piedoso, conforme a Bíblia nos ensina da piedade. E as pessoas que estão ali, os incrédulos. O dom de profecia faz com que o incrédulo possa acreditar numa evidência do próprio Deus ali. Aí o que ocorre? Vocês começam a falar em línguas. E aí o Senhor Deus passa para o profeta a interpretação do que vocês estão falando, de vocês conversando em língua estranha. Aí o profeta levanta, se for para a igreja, ele levanta, aí ele pode usar o assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor para esta igreja. E aí o Senhor está falando em ato coletivo. Mas se for para uma pessoa individual, você pode entregar depois, você pode chamar a pessoa e falar, olha, Deus me deu a interpretação da conversa em línguas estranhas, Deus me interpretou, ou você pode direcionar a pessoa diretamente, geralmente na Assembleia não tem problema, porque a Assembleia ela respeita, ela baixa o volume ali naquele momento, e você vai até a pessoa e fala, assim te diz o Senhor, servo do Senhor, e entrega, vai interpretar. Você vai falando em línguas, o outro vai interpretando. Você vai falando em línguas, o outro vai interpretando. O Senhor traz para a minha pessoa, ou para qualquer outro profeta dele, nitidamente na língua portuguesa o que está acontecendo ali. E nem sempre eu sei que língua que está falando. Nem sempre. Pode ser um idioma, como pode ser as línguas estranhas que nós acreditamos. Eu, particularmente, Deus me usa num idioma, que é no idioma japonês. Eu não sei falar japonês. Mas você entende. Eu entendo japonês. Se eu tiver em espírito, se o camarada começar a falar em japonês, ele começar a falar em japonês, e eu buscar ali naquela hora, eu compreendo toda a língua japonesa. Já veio um japonês aqui, na próxima vez que vir, eu vou te chamar aqui para você interpretar. Uma pergunta aqui, clichê que eu sempre faço, a gente só pode fazer essa pergunta para quem é da fé, né? Se você tivesse hoje num restaurante celestial aqui, tivesse várias mesas e tivesse nas mesas os profetas, Elias, Eliseu, Samuel, tivesse os reis de Israel, Salomão, Davi, se tivesse em outras mesas os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, Noé, se tivesse os apóstolos, Pedro, Tiago, João, qual mesa? Cada um estava numa mesa diferente. Quem que você gostaria de passar uma tarde conversando e
que você tem um carinho, um respeito, e essa pergunta ela é justamente para criar, para quem está nos assistindo, um aprendizado bíblico também, e por quê? Na verdade, se pudéssemos passar com todos, seria o melhor. Mas sempre você tem que Até, escolher até com os negativos, né? Sempre tem que escolher um, não tem jeito, né? Então você é obrigado a escolher um. Eu, particularmente, passaria com o apóstolo João. Aí você me pergunta, e o porquê? Sendo que Paulo é famoso, sendo que fulano é famoso, Abraão é o patriarca, é o pai das nações, porque João era o apóstolo do amor. Uau. E se você parar para analisar... Você sabe que nós estamos no... É o oitavo podcast, né? E dos 8 podcasts, só teve um repetido, né? E o João é a primeira vez. E você gostaria de... Porque ele tinha o segredo da intimidade? João, por ele ser o apóstolo do amor, ele recebeu uma bênção do Cristo tão tremenda, que é cuidar de pessoas, amar pessoas, ser reconhecido pelos seus atos que você faz. Se tem uma coisa muito gostosa na vida é quando você é reconhecido pela tua esposa, pelos teus filhos, não somente no dia dos pais, não somente, né, no dia específico lá, mas ser reconhecido. Não precisa ser elogiado, apresentado publicamente, mas ser reconhecido pelo seu papel. E João, por ele ser o apóstolo do amor, ele tinha uma intimidade com Cristo muito grande. Cristo o amava de verdade. Ele era do grupo seleto. A caravana de Jesus tinha 70 discípulos. Dos 70 tinha 12 principais que ele chamou, e dos 12 tinha 3 que ele levava para todos os lugares, e dos 3 tinha um que ele reclinou a cabeça, e que o próprio, não sei se vale isso, porque o próprio João falou que Jesus reclinou na cabeça do discípulo que ele amava, ele mesmo falou, né? Então, mas a questão é o seguinte, mas ele não deixou, quando o pau desceu ali, e o Império Romano começou a perseguir todo mundo e ficou Jesus crucificado, ele foi o único que ficou ali. Agora, por que eu falo? E qual pergunta você faria para ele? Não, só para me explicar rápido, já entro nesse foco. Por que João? João, por ele ser o apóstolo do amor, nós sabemos que os 2 mandamentos se resumem na palavra amor. Os 2 mandamentos é esse, amar a Deus e amar o próximo. Esses são os 2 mandamentos da nova aliança. E aí, o que acontece? Quando Cristo está indo para a cruz do Calvário, que Cristo vai viver um período do Cordeiro Pascual, que ele vai ter que ser morto, Cristo sabia que ele tinha uma mãe. E quem que cuidaria da sua mãe? Pedro, que era o líder dos apóstolos? Não, porque Pedro tinha um comportamento um pouco complicado. Pedro era alterado, nervoso, folgado. João era o apóstolo do amor. O que João fez? O que Jesus fez? Chamou Maria e falou, Maria, eis aí João, seu filho. João, eis aí Maria, sua mãe. Segundo a cultura, diz que João levou a mãe de Cristo para Éfeso e cuidou dela até o final. Todos os apóstolos morreram de forma trágica, menos João. João teve uma morte natural e foi o que mais viveu. Segundo a cultura, diz que ele quase chegou a 100 anos de idade. Por quê? Porque quem ama, vive. Quem ama, perdoa. Quem ama, já foi comprovado que uma pessoa que ama e que é feliz, as células do seu corpo dificilmente pegam o câncer. Porque o seu organismo se torna alcalino. E uma vez que ele se torna alcalino, o seu corpo não tem tendência para se tornar em estado de acidose. A célula do câncer, ele se manifesta onde? Em um corpo em acidose. Por quê? Mágoa, rancor, falta de perdão. E quem ama, perdoa. Não dorme com o coração apertado. Entende? Aí Jesus deu o que para ele? Por causa do amor dele, Deus deu para ele a vida longa, deu a ele longevidade de vida. E aí o que acontece com nós? Se nós o amarmos e cumprir os 2 mandamentos, ele prometeu que vida? A eterna. Que agora, a longevidade é eterna para sempre. Agora eu vou te fazer uma pergunta, só que eu quero responder. Olha, pode um negócio desse? Eu estou entrevistando aqui, mas eu quero responder. Você sabe por que Jesus falou para Maria, eis aí a tua mãe? Mulher, eis aí o teu filho? Porque quando o templo foi construído, no templo lá atrás, Zorobabel, houve uma oposição muito grande, acho que quase 500 anos antes, né? Houve uma oposição muito grande, e aí o imperador ele fez um decreto, que quem se levantasse contra o templo,
a sua casa seria destruída e ele seria pendurado na coluna principal da sua casa. E o que Jesus fez? Jesus olhou para o templo e falou assim: esse templo será destruído em 3 dias. Ou melhor, será destruído e em 3 dias eu edificarei esse templo. E os fariseus, os sacerdotes da época falaram assim: ele está falando contra o templo, que existe uma lei que diz que então nós reivindicamos que ele seja crucificado. E por que a casa seria destruída? Porque a reputação seria acabada e ele seria colocado na coluna principal da sua casa. Jesus estava na cruz do Calvário, ele fala para João: eis aí a sua mãe, ou seja, a minha reputação, a minha casa acabou. A partir de hoje você tem um novo filho, você tem uma mãe para cuidar. E quando eu vi isso de um teólogo, eu fiquei assim, eu chorei muito, porque são coisas de 300, 400 anos, 500 anos que começa a se encaixar, né? Sim. Luan, pergunta, Luan. O Luan, ele tem que participar mais, tá cheio de perguntas e eu tô tomando o seu tempo, Luan. Vamos lá. Pergunta: como Deus revela as coisas para o pastor para que elas sejam profetizadas? Tem 2 perguntas bem parecidas, mas basicamente isso. Como é que Deus fala com você? Acho que já falou, né? Se vem pela visão, pelas vozes, pelo coração, pelo pensamento? 90%, no meu caso, tá? 90% ela vem internamente, né? O Senhor fala dentro da mente da pessoa. O coração, que a Bíblia fala, não é o músculo que está no meio do peito, né? O coração, na verdade, é o nosso racional, é o nosso intelecto, é a nossa alma. Ele fala conosco ali. 10% ele dá em visão, ou seja, de olho fechado ou aberto. Se eu estiver orando com o olho fechado, ele me dá visão fechada. Se eu estiver com o olho aberto, às vezes eu estou na rua, eu já cheguei a ver demônios. Estou andando e vi um demônio numa pessoa e naquela mesma hora ele falou: levanta a mão e dá ordem, expulsa. Porque ia criar um laço contra essa pessoa. E audível é quando a profecia vai ser muito profunda, como aconteceu alguns dias atrás, que eu estava entregando uma visão para uma pessoa, e a pessoa, vi que ela fechou a cara, tipo, não acreditando, e Deus me deu uma visão e deu o nome da família dessa pessoa, e falou para ela: para você saber que Deus é Deus, o nome dessa pessoa assim, assim, assim. Ela começou a chorar. Começou a chorar. E para você saber mais ainda que é Deus, a moça que está do teu lado aí, que está grávida, vocês estão em um pé de guerra entre vocês. Porque você quer um nome, a menina aí quer um outro nome, e vocês estão no pé de guerra. Só que essa menina já fez o ultrassom, e o Eterno disse que lá no ultrassom ela mandou colocar o nome de Pedro, porque a criança vai ser chamada de Pedro. Eita. E a moça começou a chorar, e aí todo mundo viu que isso não existe em rede social, que isso não tem nada a ver, porque o mal das pessoas é achar assim: mas... Você já foi chamado de... Tem muito profeta que pega a rede social. Verdade, tem mesmo. Mas vamos parar. Eu sou de uma época que não tinha nem Orkut. Não tinha Orkut. Quantos anos que você recebeu esse dom? Dos 16 em diante. Não tinha Orkut. Não vou expor sua idade, mas 16... Não tem. 16 dá 40. A diferença. Faz aí a diferença. Então, o que acontece? Nesse período não tinha Orkut, não tinha internet, não tinha nada disso. Então, qual era a calúnia que os profetas recebiam? Ele mandou alguém antes do culto para assistir um culto domingo, ouviu o nome de todo mundo que o pastor apresentou, e na terça ele vai lá pregar. Não, é o dom. Só que, infelizmente, as pessoas pegou um dom que era tão raro, porque biblicamente, se você for ver, tem 1 ou 2 passagens bíblicas de revelação só. Biblicamente é muito raro, né? As pessoas pegaram hoje este dom e começou a fazer desse dom o seu ganha-pão. Começou a fazer o seu ganha-pão. Hoje as pessoas fazem marketing. Quem me conhece vê que eu não faço marketing, eu não pego vídeos colocando na internet, Deus me tomou em profecia, para chamar a atenção para o povo me ligar e para fazer agenda. Não, porque na realidade, como eu sou um mensageiro do reino, e o Senhor me levantou para preparar a igreja para o arrebatamento, quem prepara as igrejas para eu pregar é o próprio Deus. Porque se o profeta é dele, quem dá o alimento é ele, quem prepara o altar para ministrar a palavra é ele. Então eu não uso do dom marketing. Eu não coloco ali um vídeo que nem as pessoas, vamos fazer um vídeo bonito, você entregando uma profecia assim, assim, assim. Não, porque na realidade quem abre as portas é o próprio Deus. É ele que me coloca para ministrar. Então, o dom vem em visão, ele vem em revelação audível, ele vem dentro do coração. Agora, como que eu sei que é Deus que está falando? Que se cumpre. Quando se cumprir.
Agora tem os falsos profetas. Mas dá tem. paz, quando Deus faz, dá paz, né? Sim, a Bíblia diz que a bênção de Deus ela tem que trazer paz e não pode acrescentar dores. Eu tenho aqui... Toda revelação que me vem, até quando é ruim, ela me traz paz. Eu tenho 2 perguntas aqui e um testemunho. Vou falar pelo testemunho, nós já chegamos aí 1 hora, chegamos no limite do nosso... Mas nós vamos passar um minuto, você me perdoa? Você me libera uns minutinhos? Não, o diretor Luan aqui está liberando, então está liberado. Certa vez, um dia você estava orando, um tempo atrás, e você chegou e não sabia o que estava acontecendo, né? E a pessoa que trabalhava comigo, ela estava 2 dias passando mal. E ela tinha ido para o hospital, o coração acelerado, tal, passando mal, não estava aguentando ficar aqui, precisava ir no médico e tal. E aí você chegou e falou, você chegou assim, ó, Deus mandou falar para a pessoa que trabalha com você, que dirige para você, que ela está tomando muito termogênico. E isso está fazendo mal para o coração, aceleração cardíaca. E para saber que Deus está falando com ela, tem... Não vou fazer propaganda aqui, senão... tem energético. Só que falou o nome do energético na geladeira da casa dele. Ele pediu para a mulher comprar. E aí peguei esse pedacinho da profecia e mandei para ele. Ele ligou chorando, pá, tirou foto da geladeira, tava lá os energéticos. Ele parou de tomar o energético e o termogênico, né? E ele voltou ao normal, né? Ele estava querendo, acho que, sei lá, tratar da saúde. Então, esse é um testemunho que eu estou dando aqui para você. A outra pergunta, essa eu acho que é uma pergunta polêmica. Nós estamos aí vendo nos dias de hoje os profetas pops. Está tendo muita gente levantando igreja em torno do dom. Eu sei que você é um pastor cristocêntrico, bíblico, conheço você. O que você acha desses pop, vou dar o nome aqui de profetas pop ou pop profetas? Esses pop de popular, né? Sim. Porque eles realmente têm juntado uma grande multidão, e para você juntar a multidão, isso dá mais ou menos um sinônimo que é coisa de Deus, né? Sim. Porque eu conheço um que ele junta a multidão pela internet, ele lota estádios, né? Mas eu vejo também que pessoas que usam o dom para fazer com que a igreja cresça. O que você acha desses profetas pops do dia de hoje? Não estou dizendo dos Pix, porque agora tem uma tal mania de profetizar e pedir Pix pela internet. Estou falando desses pop que usam a profecia, não divulgam a palavra, a pregação, mas usam a profecia para valorizar ele como pessoa, e isso acaba atraindo as pessoas a ele. Minha preocupação primeiro o vacilo dele vai espalhar, vai se perder um monte de gente. Os dons, nós não podemos tampar o sol com a peneira. Os dons existem e servem para a edificação do corpo de Cristo. Mas nós não podemos esquecermos que uma igreja só cresce com a palavra. Só com a palavra. Se uma igreja for movida a somente dons espirituais, ela vai quebrar um dia. Porque você está diante de pessoas falhas, como eu, como você, qualquer líder é falho. Como os profetas são falhos, como o próprio Elias era falho, como Eliseu era falho, como o próprio apóstolo Pedro tinha falhas. Todos nós temos falhas. Quando você vive somente naquela igreja, focando o dom de revelação ou de profecia que nós estamos vendo agora, você vai morrer espiritualmente. Porque se tem uma coisa que Deus gosta de trabalhar, é com o tempo dele. E às vezes uma profecia, ela não se cumpre em questão de dias, demora anos. Houve coisas que Daniel morreu e não cumpriu, e está cumprindo-se agora. Então o que ocorre? Quando eu vejo esses pastores fazendo essas mídias, e jogando isso na rede, explodindo, eu logo paro para pensar naquela passagem que ele disse, que o próprio Deus disse, que chegaria os últimos dias, que levantaria homens amantes de si próprios. Por quê? Eles não estão expondo o Cristo. E a quem é muito dado, muito vai ser cobrado. Eles não estão expondo o Cristo. Na verdade, eles estão colocando ali o chamado deles, expondo a imagem deles, quem eles são. E esse crescimento muito rápido não é bom. Porque se eu for falar para você... Não tem fundamento, né? Não tem fundamento. Eu sou administrador e economista, né? Então eu sempre falo, uma empresa que cresce muito rápido,
ela vai quebrar. Ela não tem fundamento, ela não tem força. Ela não tem força, ela tem que ir devagarzinho. Ela inicia, depois ela tem um crescimento, aí quando ela chega na maturidade que ela arrebenta para ganhar dinheiro e prosperar e depois um dia ela vem para o declínio aquele produto deles, é onde ele vai ter que se renovar, colocar um outro produto no mercado. Então a mesma coisa. Esse povo que vai atrás dessas, pode perceber que vai atrás dessas igrejas, o profeta tem o dom? Tem, porque Deus deu a ele, concedeu esse dom e o dom é irrevogável. Uma vez que você aprende a andar de bicicleta, você nunca mais desaprende. Você pode ficar 50 anos sem andar de mesmo bicicleta. se ele desviar... Não, o dom é irrevogável. Aliás, eu não sei, Luan, não sei se você sabe disso, não sei se o senhor sabe disso, telespectadores aí, internautas sabem disso, muita gente que tocou no Descende desviou, né? Já não estão mais, tem um dom, Deus usou a pessoa com dom e está desviado. O dom não salva, o dom não gera mas uma pessoa, ela fora dos caminhos de Deus não vai usar ela mais, mas ela tem o dom dentro dela. Se ela voltar-se a Deus, aquele dom ele é ativado novamente? Não, o dom não se perde, ele fica por um tempo estacionado. Como se tivesse adormecido. Como se tivesse adormecido. É igual você andou de bicicleta. Eu já faz um tempo que eu não ando. Se eu pegar a bicicleta agora, eu ando normal. Já aconteceu com você ficar algum tempo o seu dom adormecido? Não estou dizendo aqui que seja... até pela vontade de Deus. Não, porque como eu sou pregador, então eu estou em constante atividade de pregação. E lhe obriga a santificação. Em outros lugares. Então, assim, dentro da minha própria congregação que eu pertenço, se eu ministrar 3 cultos, provavelmente Deus me use em num dom de visão. Só. Os 2 é só palavra. Porque eu estou com o público do meu dia a dia. E o Eterno, ele prioriza que a palavra seja ministrada. E eu, até por questão de cuidado, eu prefiro nem dar muito lugar para que o Senhor me use nos dons, porque ali é o público do seu dia a dia. Como eu estou em constante públicos diferentes, cada dia num local, agora mesmo eu estou indo para Guapiara, depois estou indo para Içara, Santa Catarina. Então, assim, você pega públicos novos. E ali o Senhor quer falar com esse povo na palavra, porque eu gasto 1 hora e pouco pregando, e depois o Senhor me usa no dom de visão. Se ele me der uma visão antes, eu não entrego. Eu só entrego no final. Eu espero para entregar no final. Palavra. A palavra é prioridade. Para dar fé na pessoa. Sim, eu prego Bíblia, é prioridade e depois eu entrego... Tá, você esteve uma vez na igreja, aí a igreja que a gente fazia parte, de um lado tinha uma galeria, desse lado tinha outra galeria. E aí você entregou uma palavra para uma pessoa de nome Alessandra. Falou o nome Alessandra. Entregou a palavra para ela. Você virou para o outro lado, virou para uma pessoa e falou... Você tem o mesmo nome dela, mas no final é Alessandro. Aquele dia você teve uma visão em cima da pessoa, o nome dela? Como que... eu não lembro direito, mas assim, pra você entender, a visão veio, Deus me deu um nome, um exemplo. Eu olhei, bati o olho, Deus falou assim, filho, aquele rapaz chama Alessandro. Então ele te falou na tua mente o nome dele? Falou o nome. Então você não viu escrito? Não, ali não, ele falou comigo. Aí na hora de entregar... O Senhor não te dá como que deve ser a forma da entrega. É você que direciona a entrega da revelação. Porque Deus respeita você. Você tem o seu jeito de entregar. Entende? Mas ele respeita. Tem pessoas que sabem falar de forma mais formal. Tem gente que vai cumprimentar. E aí, mano, tudo bem. Então, cada um tem uma... Então aí são 2 coisas. É o conhecimento e a sabedoria. Sim. A sabedoria como entrega. Foi a hora que... Aí eu bati o olho e falei assim, interessante que o seu nome... é muito parecido com o nome da mulher ali, só que a diferença é que termina com O. Aí não é que o Eterno falou assim, tá terminando com O, não. Ele me deu o nome e como eu entendi que Deus tinha me usado para falar com aquela mulher, eu aproveitei de uma forma sábia para entregar, para que aquele servo ali pudesse receber com mais força e acreditasse. Existe a profecia, Paulo fala em parte conhecemos, em parte profetizamos. Existe aquela profecia que a gente faz e é aquela profecia... que a gente não sabe e a gente acaba profetizando coisas de Deus sem... Quando você sai para trabalhar e você diz para a pessoa, Deus te abençoe que o seu dia hoje seja produtivo, você não percebeu que o Senhor te usou em ato profético. Ou eu falar, essa semana você vai fechar um negócio, é uma profecia do coração isso? Sim, mas na verdade o que está dentro de você é o Espírito Santo, nós somos o templo dele. Por que eu estou querendo falar isso? Eu estou querendo dizer para você, tem muita gente profetizando com o coração. E o coração do homem é enganoso. Então eu olho para aqui e falo que esse copo aqui, você é lindo, você nasceu para carregar bebidas caras, tal. Só que o copo ele está rachado, ele precisa
ser restaurado, ele precisa voltar para o forno, né? Então, assim, qual que é a divisão de você profetizar do Espírito e profetizar pelo seu coração? Ó, tem... Não sei se eu estou te apertando, Não, sim, se... entendi. Eu estou querendo aprender, né? Na verdade, assim, pelo Espírito de Deus, foi algo direcionado por Deus. Pelo teu coração, você pode, que nem um caso que aconteceu comigo, um rapaz que chama Robson. Ele não era cristão, ele foi na minha casa, na época eu morava numa casa lá no bairro, perto da Penha, e a moça estava grávida, e ele tinha acabado de comprar um apartamento, comprado. E ele ia casar, e ele perdeu o emprego. Ele foi em casa, pediu uma oração e tal. Deus não me deu nenhuma visão. Só que meu coração cortou, porque ele falou assim, me ajuda, cara, me ajuda, ora para Deus fazer alguma coisa, porque eu preciso desse emprego. Eu fui mandado embora, eu preciso desse emprego, eu tenho que pagar a casa, o apartamento, agora minha esposa está grávida, que na verdade não era nem esposa dele, ele estava morando junto ainda, né? Iam morar junto. E aí eu peguei e falei assim, rapaz, eu vou tomar a liberdade de entregar algo para você. O Senhor não mandou falar. Eu olhei para ele e falei assim, ó, você vai voltar para essa empresa que você foi mandado embora. Hoje, até às 8 horas da noite, o Eterno vai colocar a mão lá dentro e vai te abençoar. Falei, Deus não mandou, mas eu estou usando a minha fé e eu estou te abençoando hoje. Esse moço hoje é diácono da Casa do Eterno, diácono de uma igreja Assembleia de Deus, a esposa é crente. Ele voltou para a empresa, que hoje é atual, claro, antigamente era Embratel. 8 horas da noite, entraram em contato com ele com o RH. O RH informou que mandaram a pessoa embora errado, que tinha o mesmo nome e sobrenome. Não era ele, era outra pessoa. Homônimo. Acabaram chamando ele de volta. É claro que a gente sabe que eles vão ter sempre uma explicação, mas Deus trouxe ele de volta para a empresa. Mas Deus não tinha mandado eu falar. Eu, naquele momento, senti a necessidade de abençoar a vida daquele rapaz. E hoje ele é um cristão. Eu quero trazer meu pai aqui, eu já convidei ele para estar no podcast aqui, tem muita pergunta. Uma vez nós estávamos numa Santa Ceia e tinha ali, deveria ter umas 1.000 pessoas ali, e tinha uma família da igreja que o marido, o pai dos meninos, o marido tinha desaparecido. Ele já estava uma semana fora de casa. E ele no púlpito, ele disse assim, o Senhor manda dizer que até meia-noite ele vai aparecer. Aí eu lembro que eu era novo na fé, né? Eu era muito criança. E eu falei, meu Deus, que loucura é essa? Como pode falar uma coisa tão impossível? O cara está sumido uma semana, né? O que aconteceu? Não sei se foi espiritual ou um demônio na mente do cara, ou se deu um apagão na mente dele, ele se tornou um andarilho. Quando foi 11h50 da noite, meia-noite acabava o processo, toca o telefone na minha casa. E aí a palavra foi, olha, o Gino voltou, o Gino apareceu, a memória dele voltou, ele estava andando na rua, né? Foi uma coisa assim... extraordinária, né? Foi uma profecia do Espírito Santo. Tinha também na nossa igreja uma querida irmã Laide, que eu nunca vou esquecer ela. Ela era isso aqui, ó, inconformada. Porque ela saía dançando no meio da igreja, ela não estava nem aí com nada. Só que ninguém fazia isso na igreja. Não era costume dançar, ela saía dançando aí no meio da igreja, né? E toda vez que o pastor Rocco, meu pai, orava em línguas, profetizava, ela interpretava. Ou ela falava e ele interpretava. Tinha cultos que ela entregava o recado de Deus. Mas teve uma vez que chegou uma pessoa lá na galeria e ela começou a profetizar. E ele tem o dom de discernimento, o pastor Rocco, né? Ele virou e falou assim, aquieta-te, fecha a sua boca, que esse espírito não provém do Senhor. E aí aquela pessoa começou a profecia, minha mão cairá sobre você, quer dizer, era um falso profeta. Sim. E que foi desmantelado ali por aquela profecia, pelo espírito de discernimento, né? São algumas coisas, como por exemplo, ele está aqui um exemplo principal, que o pastor Rocco virou para a galeria e falou, Deus está te chamando aqui porque ele está te curando hoje de uma doença no sangue, leucemia, né? E o rapaz não veio,
porque ele ficou incomodado, ele não quis ir, mas ele sentiu um calor queimando ele todo e foi curado de leucemia, né? Então é umas coisas assim. Nós estamos indo já para a reta final, tem mais duas perguntas. Uma minha, tem pergunta aí, Luan? Eu tenho mais duas, você faz mais uma e a gente termina. Tá, eu vou fazer mais uma aqui então. Na verdade, eu quero perguntar se eu posso fazer, porque tem pergunta aqui que é uma pergunta específica sobre a pessoa. Tipo, ela tá perguntando sobre a vida dela. Só que como você não conhece, talvez não tem como você responder. Mas ela quer o quê? Que entregar algo para ela? Isso. Mas aí ela vai ter que esperar porque assim, o programa não tá ao vivo, né? Isso, tipo, vai entrar. Mas eu posso fazer a pergunta? Bom, vamos fazer o seguinte, ele vai deixar... Bom, se ele quiser fazer, agora... nós vamos deixar as redes sociais dele aqui, ela entra depois na rede social e... porque às vezes a pessoa quer saber alguma coisa, na verdade é assim, não é pecado procurar o profeta para pedir uma oração para Deus dar uma direção, não é pecado. Particularmente eu, pastor Robson, eu não procuro profetas, eu acredito na palavra, eu ainda sou preso à palavra. Eu acredito naquela passagem que o salmista disse, que os passos de uma pessoa boa serão confirmados por Deus. O justo não mediga o pão nem a sua descendência. Eu estou em Jerusalém é o centro da vontade. E ele vai te procurar. Se ele quiser falar comigo, é Deuteronômio 28. A bênção dele tem que me achar onde eu estiver. Porque ele é onipresente e o milagre dele também Fala no microfone, mais no microfone. O milagre dele também será onipresente. Eu não sou muito de ficar buscando essas direções. Geralmente eu busco por sinais. Eu oro e peço sinais a Deus. Inclusive, quando eu passei a viver da obra 100%, para quem não sabe, eu era funcionário do Banco Real, né, da parte operacional do banco, e eu também trabalhava num projeto do governo do Estado de São Paulo que eu dava aula, né? Então, quando Deus me chamou para viver da obra, eu pedi um sinal. Eu numa conversa com a minha família, Deus tomou um profeta para falar comigo, que as portas iam se fechar, e eu não fiquei procurando o profeta ligando, indo atrás de igreja, não. Eu falei, se Deus realmente vai me chamar para a obra, hoje, até as 4 horas da tarde, eu conversando com a minha mãe, eu falei assim, ele vai usar um mendigo no meio da rua que vai me dar uma oferta de R$90. Eu nunca ganhei oferta de ninguém, porque eu trabalhava. Eu tinha meu salário, eu pregava, não precisava. Quando me davam uma oferta, eu falava, não, tem meu salário, não precisa não. Na época não tinha carro também, na época metrô e ônibus ainda era muito bom, né? Transporte público. E não tinha também essa população tão gigante. E quando foi, eu estava vindo do banco. Naquele dia, na sexta-feira você podia ir de jeans, né? Tranquilo. Eu estava vindo para casa, chegando em casa, saí um pouco mais cedo. Minha mãe estava no portão, estava conversando com ela. E eu morava em casa, não morava em apartamento ainda. Daqui a pouco desce um moço, todo maltrapilho. Inclusive está até um dos meus livros. Desce todo maltrapilho. Ele olhou para mim e falou assim, boa tarde. Eu falei, boa tarde. Onde que fica o hotel Shangri-La? Que é um hotel que fica ali, tem ali na Avenida de São Miguel. Eu falei assim para ele, fica ali em cima. Eu falei, moço, Jesus te ama, viu? Eu vi que ele estava todo maltrapilho, todo sujo, com um saco preto, um pedaço de uma vara nas mãos lá. Ele olhou para mim e falou assim, na verdade, eu vim aqui para confirmar o seu chamado. Você me pediu para trazer uma oferta. Ele abriu a carteira e me deu R$90. Eu e minha mãe começamos a chorar. Quando eu abracei minha mãe chorando, eu virei para o lado para perguntar alguma coisa, ele desapareceu. Agora eu falo para as pessoas, eu não prego para quem não crê, eu prego para quem crê. Quem quiser crer que crê, quem não quiser, eu vivi... Você acredita que era um anjo? Os R$90. A partir daquele dia eu tomei atitude. Sentei com a diretoria do banco, conversei com eles, falei, olha, Deus me chamou por uma obra assim, vocês veem o que pode fazer por mim, né? Para que possamos sair com um acordo. Acabou, esperei acabar o projeto do governo, encerrei a minha universidade, peguei o diploma e passei a viver da obra. Como que eu passei a viver da obra? Primeira pregação fora de São Paulo foi uma cidade chamada Salto, que é Salto de Itu, mas o povo não gosta que chama de Salto de Itu, né? Foi a cidade de Salto. De boca a boca eu fui crescendo no ministério. Um vai avisando, estou aqui com você, você me indica na tua igreja, preguei, daqui a pouco o seu pastor indica para outra. E assim foi o ministério crescendo. Então, por sinais. No caso, se a pessoa às vezes ela quer saber, eu quero saber sobre minha vida sentimental. Eu preciso orar. E nem sempre também o Eterno vai falar. Entende? Que nem às vezes eu estou aqui conversando com você. Ele pode me dar uma visão. Que nem enquanto eu estou aqui conversando aqui, algo muito grande, muito forte dentro de mim, né? Ficava falando toda hora não sei se você conhece, falava o nome de Maiara. Toda hora aqui falando, eu não te conheço. Eu estou te vendo aqui a primeira vez. Eu não conheço sua vida. Eu estou aqui numa conversa. Eu não estou aqui espiritualmente falando em línguas. Eu não estou aqui espiritualmente olhando. Eu estou aqui conversando. Peraí, agora entrega o manto. No momento que eu estou olhando para você, por 2 vezes que eu tenho uma voz falando em mim, eu falei, Maiara. E eu falei, Maiara? Ele falou, depois você pergunta para ele. E eu não sei quem é Maiara na sua vida. Entende? E aí, nesse momento que, quando eu falei, tem pessoas que
acessa a rede, acessa não sei o quê, beleza, tudo bem. Acessa quando conhece. E quando você não conhece a pessoa que nem sabe que estaria aqui? Aí é onde Deus diferencia os profetas verdadeiros. Porque a diferença é quando se cumpre, né? O profeta verdadeiro se cumpre, o falso não se cumpre, né? Não foi Deus que falou. Então, nesse momento que eu estou aqui, o Senhor me deu essa visão. Ele falou para mim, Maiara, e eu vi nitidamente, desceu uma aliança, essa aliança vinha para o seu dedo, e eu via você todo feliz, você todo contente, e aí o Senhor falou assim, filho, eu sei que você está numa gravação, eles vão depois editar, mas pode avisar para ele, que se ele crer, eu torno essa aliança efetiva. E se ele crer, eu posso fazer algo que seria alugado na terra, se tornar patrimônio. E eu vi até esta moça, e eu via como se fosse uma palavra escrito Brandão na revelação. E o Senhor falava assim, eu vou cuidar do sentimento desse jovem. Avisa para ele que eu estou cuidando do sentimento dele. Não sei se é seu namorado, se é seu noivo, mas o Senhor está cuidando do seu sentimento e ele vai fazer futuramente vir um patrimônio nas suas mãos, para que não vivam de aluguel. Foi o que Deus me deu aqui. Ó, agora eu não sei de você, não sabia de você. A minha conversa era com ele, que eu achava. Era só. Olha só, gente, olha só, isso aqui é sobrenatural. Aquele rapaz ali, ó. Você sabe quem que é aquele rapaz? Não. Só sei que ele é vaidoso, que ele falou. Ele é vaidoso. Ele é o irmão da Maiara. Ah, é? Ele é irmão da Maiara, que é... Que é minha noiva. Olha A que gente vai benção. casar ano que vem. E aí você vai levar um pacote e o cunhado. Mas esse é do Olha, bom. olha só, né? Então isso é coisa de Deus. É isso que eu falo, a diferença dos verdadeiros e dos falsos. Eu não estou aqui para me engrandecer, porque eu nem quero. Não quero nem que as pessoas entrem em contato comigo para... Ah, pastor, não, eu te chamo para pregar. Não. Não E ó, preciso disso. gente... Eu só quero cumprir o meu chamado, fielmente, para quando chegar o grande dia, ou do arrebatamento, ou quando descer a sepultura, esperar o período da ressurreição, cumprir o meu chamado. Porque, por mais que as pessoas falem, mas você usa o dom para ganhar dinheiro. Não, na verdade, eu sou escritor. Eu ganho da minha literatura. Agora, ofertas voluntárias não é pecado. O próprio Paulo recebeu, quando na ilha de Malta ele perdeu tudo, ele foi para a casa de Públio, curou o pai de Públio, curou toda a circunvizinhança, ele entrou na embarcação, o povo abençoou o Paulo recebeu e foi embora. Não é pecado você receber. Jó também, né? Pecado é você dar preço naquilo que não te pertence, o produto não é seu. Agora, olha só, esse podcast aqui tá sobrenatural mesmo, porque o Luan, ele não sabia que o Luan estaria aqui, não sabe quem é o Luan, eu não tenho nada publicado do Luan, né? Mas porque a minha ideia seria só eu e você aqui sentado. Né? E deixa eu te falar uma pegada dessa também. Eu fui num doutor... uns 20 e poucos anos atrás, eu fui num doutor para emagrecer, né? Chegou lá no doutor, endócrino, o endócrino falou assim, eu tava querendo a confirmação do meu namoro, né? O doutor virou assim, falou para mim assim, eu não te conheço, eu sei que você é envolvido com as coisas de Deus, mas você está perguntando a Deus se é para você casar, se essa é a moça para você casar. E Deus está falando que essa é a moça para você casar. Esse doutor é o pastor Lenilton, hoje da Debrais, lá do Jairinho. Sim. E isso fazem 27 anos, né? E eu nunca mais encontrei ele, né? Porque você sabe, né? Que o gordinho nunca mais, quando ele não tá magro, ele não quer mais voltar para... E ele tinha 2 consultórios, um dos consultórios é em São Bernardo. E olha só, né? O doutor Lenilton. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você acredita que Deus pode usar alguém ímpio? Sim? Você acha que ele pode entrar na casa de Faraó e dar um sonho para Faraó? Sim. Você acha que Deus pode... Deus não tem limites, né? Você acha que Deus pode entrar na Fortaleza Antônia e dar um sonho para a mulher de Pilatos? Você que está nos assistindo, eu não sei qual é a tua religião, qual é a tua crença, uma coisa eu quero te dizer. Buscai ao Senhor enquanto isso se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Você pode clamar a Deus e Deus te revelar o seu amor, sabendo que você nasceu com um grande propósito do céu. Aqui, ó, um podcast que não é ao vivo, mas Deus acabou manifestando o seu dom aqui na vida. Tem mais alguma pergunta?
Agora, depois dessa, você tá louco para ligar pra Maiara. Maiara, nós vamos casar, se prepara, bichinha. Ô, Glória. A última pergunta, então, quero fazer, que também é uma pergunta clichê que a gente sempre faz aqui. Quando Jesus vier te chamar, você vai se encontrar com o amor da sua vida, que é Jesus, o Eterno. E qual a memória você gostaria de deixar aqui nessa terra? A gente sempre quer deixar bastante coisa, né? Um legado muito importante. Mas eu sempre fui muito copiado. Muitos jovens me têm como exemplo. Até por eu ser um pastor solteiro, né? Não solteiro no sentido separado, mas de viver para Cristo. E de viver 100% para o Evangelho usando a fé, porque você não sabe o que você vai ganhar. Você não sabe nada. Eu faço hoje um financiamento, eu não sei o que eu vou ter, a minha receita mensal para pagar o financiamento. Tudo é pela fé. Você vai comprar um imóvel, você vai pagar pela fé, porque eu não tenho uma renda fixa. É diferente de você ter 2 casas de aluguel, que você sabe que você está recebendo o aluguel daquele, é teu. Eu não tenho fixo, não tenho nada fixo. Eu vou para um culto, eu não sei se a igreja vai ajudar, não sei se eu vou conseguir vender um livro. Isso te incomoda? Incomoda um pouco. Incomoda sim, porque na verdade eu me formei para ser um executivo, né? E você cuida hoje da sua mãe, da sua família e largou tudo para trás para servir ao Senhor? Sim. Cria um incômodo sim, porque em parte você se sente um pouco frustrado, porque eu me formei para isso, né? Eu sou administrador, eu sou economista, agora mesmo estou fazendo mestrado em economia pela Faculdade de Anhanguera. Então o que acontece? Em parte você fica um pouco frustrado, sim. Realmente você fica. Assim como Pedro ficou também, porque Cristo tirou ele da pescaria para viver, para pescar homens. Mas hoje eu percebo o cuidado, o zelo que Cristo tem por mim, porque chego a fase do meu ministério, não devendo nada para ninguém, não tendo nome sujo em local nenhum de restrição, com os dois, tanto o meu imóvel como o meu carro estão quitados, né? E as minhas contas estão pagas, estão em dia. E o próprio Deus vai sustentando e vai mantendo e vai abençoando, vai colocando pessoas no meio do caminho e vai te dando planos estratégicos, assim como ele deu para Paulo construir as suas tendas. O legado, na verdade, que a gente quer, que eu gostaria que as pessoas pudessem ficar, que as pessoas acreditam no dom dela, da fé. A fé é o único dom que vai salvar a igreja. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, na realidade, eu quero que as pessoas consigam, elas consigam enxergar e falar assim, o pastor deixou a fé. Ele não tinha nenhum tipo de renda, tem o seu patrimônio, tem a sua vida, tem o seu dinheiro, tem a sua carteirinha, mas tudo é pela fé. Porque se hoje eu caio enfermo aqui, eu não tenho nada que venha receber auxílio do governo. Eu não tenho nenhum direito de INSS, tenho nada, a não ser se o Senhor começar a enviar as providências. Então, a fé. Mas uma coisa eu sempre quero que as pessoas acreditem. Apesar de eu ser um profeta e ter o dom profético, mas que priorizam a palavra. Por isso que ninguém nunca me viu pregar numa igreja entregando profecia antes da pregação. Pelo contrário, eu gasto 1 hora e prego. Eu sou teólogo. Eu prego. Eu tenho uma sobre esse assunto, uma palavra. Eu estava assistindo com a minha esposa uma série da Netflix chamada Narcos, que fala a vida de Pablo Escobar, né? Ele era um homem que ele chegou a produzir, por meio das drogas, 25 bilhões num ano. Um dia a filha estava com frio, não tinha como aquecer, ele queimava dinheiro, dólar, ele não tinha onde pôr, tinha 70 casas, punha dinheiro, escondia dinheiro nas casas. E aí eu vi uma entrevista do filho dele, e o filho dele disse assim, quando o pai morreu, tinha 16 anos, ele tinha 30 motos. E ele disse assim, quando meu pai morreu, acabou-se tudo. As gangues rivais tomaram as casas, o dinheiro, o fisco levou tudo embora. Assistindo a série dos gangsters. Ou seja, o que eu quero dizer, assistindo a série de finanças, das empresas. Eu estava vendo o Barsi, que é um grande especialista na área das ações, ele falava assim, olha, essa Magazine Luiza aqui eu não compraria porque ela vai acabar um dia, né? Ou seja, não há segurança no dinheiro, não há segurança nos recursos, há segurança na fonte, e a fonte é Jesus, a fonte é Deus. Essa é a verdadeira
esperança da vida de um homem. Jesus é a viva esperança. Porque o recurso pode acabar, o salário pode acabar, o contrato com a empresa pode acabar, a profissão pode ser extinta, mas Deus é a fonte, e a fonte é inesgotável. E é essa fonte que quer jorrar dentro de você para a eternidade. Pastor Robson, muito obrigado. Que Deus abençoe. Agradeço, meu pastor. Que Deus abençoe. Foi assim um papo maravilhoso. Ficamos aqui mais de 1h30, batemos o recorde aqui no nosso podcast. Não trouxe ainda tanta gente querida. Eu quero trazer meu pai, quero trazer tantos homens de Deus, e eu agradeço o privilégio de ele estar conosco aqui, sabendo que a sua vinda aqui veio para abençoar e que você continue sendo um canal de bênção. E a pergunta, né? Como que faz para te seguir? Aonde encontra o pastor Robson Camisotti? Nas redes sociais. O meu Instagram é Olhando aqui, ó. O meu Instagram é Robson Camisotti Oficial, o Facebook também, Robson Camisotti Oficial. São as duas redes que eu administro, né? Quiser me seguir. No Facebook vai ter que seguir, não tem como mais seguir, ter amizade. Mas me segue lá nas redes, lá onde está as minhas postagens diárias, né? E algumas lives que eu abro de forma aleatória, que alcança bastante pessoas. Podem me seguir, e tem também os meus materiais, os livros, tem o meu número também lá de acesso pessoal. Graças a Deus Deus me permite ainda conseguir as pessoas terem acesso à minha pessoa. Por enquanto eu não preciso de assessor, não. Viu? Você só não pode ter um Geazi, né? Um assessor Geazi. O profeta Eliseu tinha um assessor Geazi que o cara era terrível, viu? Gente, muito obrigado. E o Luan, você vai ter que fazer um malabarismo, colocar isso no começo, né? Gente, segue o nosso canal, ativa o sininho, se inscreva, compartilha, porque aqui você só vai ver gente fora da curva, fora da forma. Valeu, pessoal, um grande abraço, Deus abençoe.